noite a todos, a todas. Bom dia, boa tarde. Todos nós sabemos que o Mediunidade Evangelho no Café é versátil. Nós assistimos na hora que podemos, do lugar em que nós estivermos. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui para o estudo do Livro dos Médiuns. Tem sido realmente um estudo produtivo, que nós realmente nos sentimos felizes de poder conhecer um pouquinho mais. Cada dia que nós lemos, que aprendemos, vai acrescentando para nós, porque nós sabemos que Kardec é imbatível. Assim, vamos nos preparar nesse momento, buscando realmente a nossa conexão com a espiritualidade maior, saudando os nossos mentores individuais, saudando os mentores responsáveis por esse estudo, mediunidade e evangelho no café, saudando a Maria, nossa mãezinha, a Jesus, nosso mestre, e a Deus, nosso Pai, para que possamos realmente, nestes momentos que aqui estamos, abstrair a mensagem que nos será trazida. E louvamos ao Pai com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Uma boa reunião para nós. E agora, então, passamos a palavra para a Silvana, que vai nos apresentar o convidado de hoje. O Marcos já veio conosco no ano passado, né? É um expositor de mão cheia, cachorreiro também, bicheiro que nem nós, Espaço do Evangelho. Descobri há pouco tempo que ele tem uma linda Maia, e nós podemos dizer o seguinte, que se a Ana falou em versatilidade, essa que é a ideia. O Marcos foi pego de surpresa hoje. Ele não sabia que ele ia começar a falar. Mas, ó, quer ver? Quer ver como ele estava preparado? Marcos, a palavra é toda sua. Vamos lá. Tá. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Uma alegria muito grande para mim estar aqui. É sempre muito bom quando a gente se vê diante de situações imprevistas, não é? Porque vai treinando aí as nossas habilidades de enfrentar qualquer tipo de problema que possa aparecer. E é muito bom quando a gente é convidado para fazer uma exposição, uma palestra, uma aula que seja, porque vai nos forçar a estudar novamente assuntos que já vimos, né? E às vezes a gente deixa passar e depois voltando, né, retomando esses assuntos, a gente percebe que tem muita coisa interessante, né? E que a obra de Kardec sempre vale a pena ser revista, né? Então, dando continuidade ao estudo de vocês, indo na sequência agora dos médiuns, não é? Da denominação dos médiuns feita por Allan Kardec, né? De acordo com a orientação dos espíritos, nós vamos falar hoje sobre 3 espécies de médiuns: os sensíveis ou impressionáveis, os audientes e os falantes. Eles estão, respectivamente, nas questões número 164, 165 e 166 de O Livro dos Médiuns, tá? O primeiro, então, são os médiuns sensíveis ou impressionáveis. Para quem não tem familiaridade com a doutrina espírita e ouve falar em médium sensível, até meio que intuitivamente, não é? A pessoa pode se confundir com aquele médium inspirado, que é um outro tipo de médium denominado por Allan Kardec também.
E essa dúvida aparece frequentemente. Nós damos aula, não é, no curso mediúnico, no centro aqui que ajudamos, e alguns alunos confundem logo no início, né, dessa aula. A abordagem é sempre essa. Eu pergunto assim: o que vocês acham que é um médium sensível, né? Ah, aquele que recebe inspiração dos espíritos. Não é isso, tá, gente? Eu até vou ler aqui para a gente não perder nenhum detalhe do texto, né? Kardec colocou assim: chamam-se assim, médiuns sensíveis, as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros, sensação que elas não podem explicar. Essa leve roçadura seria meio que um arrepio, uma coisa assim, não é? Então, posto que todos somos médios, vocês já devem ter visto isso, né, em outras aulas, e por que todos somos médios? Porque em maior ou menor grau todos somos impressionáveis pelo mundo espiritual. Os espíritos estão à nossa volta. Kardec perguntou: os espíritos influenciam ou interferem na nossa vida? E a resposta que ele recebeu foi: muito mais do que você pode imaginar, não é? Às vezes eles dirigem os vossos atos, os espíritos falaram assim. Então, quer dizer, nós estamos o tempo todo aí permutando impressões mentais com o mundo espiritual, ainda que não saibamos disso, isso se dá de forma inconsciente, não é? E já que somos todos médios, na mediunidade do espiritismo a gente estuda a mediunidade ostensiva, não é aquela que se manifesta. Quando a gente fala de médium sensível ou impressionável, existem algumas obras mediúnicas, por exemplo, eu tenho aqui ao meu lado o livro A Complexidade da Prática Mediúnica, que é de Valdeir Bezerra de Almeida, da Federação Espírita Brasileira, e também o livro Mediunidade e seus Aspectos, Desenvolvimento e Utilização, de Edgar Armon, né, comandante Armon, lá da FESP. Esses dois autores, eles dizem que a mediunidade sensitiva, ela é como uma porta de entrada para as outras mediunidades, tá? Então, a pessoa que tem uma psicografia, que tem uma psicofonia bem desenvolvida, até esses outros dois que nós vamos falar hoje, não é? Os audientes e os falantes são os psicofônicos, não é? Na hora que eles se concentram, que vão estabelecer o contato mental com o mundo espiritual, eles vão sentir essa impressão vaga que Kardec denomina aqui, essa espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros. Quer dizer, o médium, então, ele sente a aproximação dos espíritos, né? É isso que a mediunidade, então, de sensibilidade ou a mediunidade impressionável, tá? Kardec diz que essa variedade não apresenta um caráter bem definido. Ela está presente mais ou menos em todas elas, como eu falei, não é? E a gente tem a percepção se é um espírito mais ou menos elevado de acordo com essa sensação que ele nos provoca. Não é? Se é um espírito mais elevado, ele vai trazer fluidos de natureza boa, não é? Porque é um espírito bom, e a gente vai ficar com um bem-estar, vai ficar com uma tranquilidade, com uma paz íntima. Né? E se é um espírito, ao contrário, pouco evoluído, a gente pode ficar irritadiço, a gente pode sentir uma má impressão, né? Sabe quando a gente, às vezes, chega em algum lugar e fala: nossa, mas não gostei do ambiente aqui, alguma coisinha assim, né? Então, a pessoa está sentindo ali, estou sentindo a energia. Ela não está sentindo a energia só do ambiente, está sentindo a energia dos espíritos que costumam frequentar aquele ambiente, por isso impregnam lá, não é? E completando, então, Kardec fala assim: esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece pela impressão que experimenta, não só a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas até quem é ele, a sua individualidade. E aí ele faz uma comparação interessante. Como o cego reconhece por um certo não sei o quê, porque o Kardec não era deficiente visual, então ele não sabe como os cegos reconhecem, não é? A aproximação de tal ou tal pessoa. Se você perguntar, a pessoa que tem uma deficiência visual, ela acaba desenvolvendo muito mais do que nós, os outros órgãos sensitivos dela, a audição, o olfato, não é? Eu tinha um amigo, faz mais de 30 anos que eu trabalhei com essa pessoa, ele me disse, ele tinha uma miopia muito grande, né? Sem óculos não enxergava praticamente nada, e com óculos, que era com aquelas lentes bem grossas, ele enxergava mais ou menos, tá? E ele dizia que ele reconhecia as pessoas que estavam vindo ao longe pelo modo de caminhar de cada um. Olha só, a deficiência visual dele, que não chegava a ser total, não é?
Fez com que ele desenvolvesse essa percepção que eu, por exemplo, não tenho, eu nunca reparei na forma como alguém caminha, né? E ele dizia, não, Marcos, as pessoas caminham diferente. Umas vêm com as pernas mais juntas, outras vêm inclinadas para o lado direito, outras vêm mais curvadas para frente. Eu consigo reconhecer quem está se aproximando assim, não é? E o médium sensitivo, então, não é? Ele tem essa percepção de conseguir reconhecer pela natureza dos fluidos que ele sente quem é o espírito, além de ser um espírito bom ou mau, ele sabe a individualidade do espírito, tá? E aí o que mais me chama a atenção, então, no início eu disse que é bom a gente preparar uma aula porque revisa certos ensinamentos, não é? O que me chamou mais atenção, assim, é que ele diz que essa faculdade é uma faculdade muitas vezes agradável quando as coisas são boas, mas que pode ser muito desagradável quando essas sensações são ruins, não é? E aí eu fui pensar, por que que a gente vai ter mais sensações ruins do que sensações boas? Talvez pela nossa sintonia, não é? A mediunidade, eu tenho para mim que é uma escola eterna. Nós nos matriculamos nela e não temos uma data de formatura nessa escola, não é? Então, a cada dia nós temos o dever e a obrigação, nós, eu digo porque eu sou médium, não é? Temos o dever e a obrigação de nos aprimorarmos, de oferecermos um bom instrumento para a manifestação da espiritualidade. É lógico que um médium, qualquer que seja a sua especialidade, ele não vai receber só espíritos bons ou só espíritos maus. E fazendo um parêntese aqui, espírito mau não é um espírito ruim, é um espírito ignorante. Ele está temporariamente no estado de maldade, não é? Então, no jargão aí das reuniões mediúnicas, nós dizemos que é um espírito sofredor, que é um espírito necessitado de esclarecimento, não é? Então, um médium não recebe só mentores, só espíritos de luz. E também outro médium não recebe só espíritos sofredores ou necessitados de esclarecimentos. Dependendo da seara mediúnica onde ele vai trabalhar, ele pode receber mais um ou mais outro, não é? Mas, de qualquer forma, tanto num caso como no outro, ele tem que se aprimorar, não é? Ele precisa oferecer um bom instrumento para a manifestação da espiritualidade. Então, esse daí é o primeiro que a gente tem, que é o médium sensitivo ou impressionável. E aí o nosso próximo agora são os médiuns audientes. Vamos ver o que Kardec diz aqui, ó. Estes ouvem a voz dos espíritos. Algumas vezes uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo. Outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem assim travar conversação com os espíritos. Essa conversação, na maioria das vezes, em 99% das vezes, é uma conversação mental, não é? Mesmo que a gente, no foro íntimo, o que seria? A gente ouve lá dentro da cabeça, tá? Eu tenho essa mediunidade de audiência, não é mais no foro íntimo. Eu acho que essa de você ouvir claramente é mais rara. Eu digo eu acho porque eu não tenho certeza. Às vezes a gente está em algum lugar e ouve chamando, né? Marcos, aí você vira para trás e não tem ninguém assim, né? Pode ser uma impressão ou pode ser, não é, uma manifestação espiritual. E sendo uma impressão, vem um alerta que Kardec nos dá, que essa mediunidade de audiência, ela pode ser muito suscetível a enganos. Por quê? Como a maioria dos médiuns ouvem essa voz internamente, não é? Não ouve com o tímpano, não ouve com o ouvido, com a orelha, não é? Ouve lá dentro, ouve com a alma, poderíamos dizer. Ele está muito sujeito a se enganar pela própria imaginação. A pessoa pode imaginar que está ouvindo alguma voz e então começar um diálogo consigo mesmo ali, não é? Isso não é mediunidade, tá, gente? Como que o médium vai saber? Experiência. De repente é uma ideia que chega e que ele não estava pensando naquele assunto, de repente é algum esclarecimento que vem sobre alguém com quem ele está conversando, não é? Então, coisas que fogem ao seu domínio vão lhe mostrar que aquilo não é produto dos seus próprios pensamentos. E aí ele pode estabelecer um diálogo mental com aquela entidade que está se comunicando e como Kardec era o mestre do bom senso, não é? E da fé raciocinada, ele diz que esses diálogos solitários, eles não são muito seguros. Mesmo que você tenha o hábito, então, de dialogar consigo mesmo ou com aquela voz que está dentro da sua cabeça, seria bom você submeter esse diálogo à apreciação de uma terceira pessoa, porque aí essa terceira pessoa vai poder opinar se você está indo no caminho certo, se você está pensando alguma coisa muito errada ou não, porque o médium pode ser objeto de uma mistificação também, tá? E a próxima
A gente está passando rapidinho para depois revisitar esses assuntos, tá? E a próxima, então, dos médiuns falantes, é a questão 166, ele diz assim: os médiuns audientes, que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médiuns falantes. Por quê? Porque a pessoa pode só ouvir e pode não transmitir aquilo que ela está ouvindo, tá? Os médiuns falantes, a mais das vezes, nada ouvem. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. Se o médium tem aptidão para escrita, ele vai usar psicografia. Se o médium tem mais aptidão para falar, ele vai usar psicofonia, tá? O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance da sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz. Em suma, nele a palavra é um instrumento de que se serve o espírito, com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode com o auxílio de um médium audiente, tá? Então, aí, para ficar clara a diferença, é assim, não é? De repente, eu, médium audiente, estou num determinado ambiente, e aí eu ouço aquela voz, né? Estou junto com a Silvana aí no ambiente. E aí aquela voz me diz assim: diga, Silvana, para fazer tal coisa. E aí eu vou transmitir para ela um recado, tá? Eu não sou um médium falante, eu ouvi e estou transmitindo. Diferente se eu me concentrar, se eu for um médium de psicofonia, um médium falante, o espírito não é, vai se assenhorear dos meus órgãos vocais, tá? Através de processos aí, isso vai ser visto ainda aqui no estudo de vocês, e então ele vai se utilizar da minha voz, por quê? Porque o espírito não tem o aparelho material para ser percebido no mundo material, não é? Ele vai se utilizar das minhas cordas vocais, vai se utilizar da minha garganta, do meu aparelho fonador, para falar com a Silvana. Diz aqui Kardec que a maioria dos médiuns falantes não se recorda, eu me recordo pouco, não é menos da metade daquilo que eu falo, e não temos a ideia anterior, a palavra vem surgindo conforme a ideia surge na cabeça, ok? Então, é isso daí, não é? E ele termina assim: nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem, no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Voltaremos a ocupar-nos com essa espécie de médios quando tratarmos, né, dos médios intuitivos. Aí ele vai desenvolver um pouquinho mais esse assunto. Então, gente, a mediunidade da sensibilidade, como eu disse, seria uma porta de entrada para as outras mediunidades. O médium vai começando a se treinar, não é? A se acostumar com as sensações que os espíritos lhe causam, sensações boas ou ruins, a identificar os espíritos, e daí pode ser, como pode não ser também, porque a mediunidade é imprevista, pode ser que ele desenvolva algum outro tipo de mediunidade. A mediunidade audiente, ela às vezes é muito útil para o próprio médium, não é? Um palestrante, alguém que vai dar conselho para alguém, enfim, a pessoa vai receber conselhos, vai, não é, estabelecer um diálogo, trocar ideias, vai chegar a alguma conclusão, e a mediunidade falante, então, ela hoje é uma das mais comuns que existe. Na época que foram feitas as obras básicas, a mediunidade da psicografia era a mais comum. Hoje, o médium psicofônico é um dos mais comuns que existe, estão presentes em todos os centros, muitas casas espíritas, ao final das suas palestras, eles têm um horário chamado de palavra do mentor, ou qualquer outra denominação, o médium da casa, não é, vai receber uma mensagem e vai falar ali, referente ao tema que foi conversado ou não, enfim, isso daí é o médium psicofônico. Na Revista Espírita de 1859, no mês de janeiro, comecinho de 1859, Kardec coloca um relato bem extenso e bastante interessante que ele intitulou O Duende de Bayonne. Kardec recebia muitas cartas, não é? Depois que o espiritismo se tornou popular na França e na Europa, as pessoas escreviam para ele e aquilo que ele achava interessante ele publicava, então, na Revista Espírita. Durante 12 anos ele fez isso, não é? E aí essa carta, então, o Doente de Bayonne conta uma história, uma mãe, não é, com uma filha de 10 anos, ela dizia que de 1855 a 1858, ou seja, durante 3, 4 anos mais ou menos, a filha dela de 10 anos, que tinha 6 e chegou a 10 anos, né, quando ela escreveu a carta, sempre dizia que ouvia uma voz e não via nada.
Ela falava assim, mãe, eu estou vindo do corredor da sala, do quarto para a sala, e eu ouço uma voz. E aí a mãe dizia, mas o que essa voz diz? Ah, ela fala que é para eu não ter medo, porque é de uma pessoa que não me quer mal, ele me quer bem. E aí, não é? Uma menina de 6 anos, a mãe não dava muito crédito, podia ser alguma brincadeira, alguma coisa, e algumas coisas interessantes começaram a acontecer. Esse espírito que se comunicava com a menina, além dele se manifestar pela audiência dela, ela era médium, essa menina, não é? Ele fazia fenômenos de transporte também, ou seja, a criança também tinha a mediunidade de efeitos físicos, que vocês ainda verão. E nesses fenômenos de transporte, ele levava moedas para a menina, levava doces e brinquedos. E durante algum tempo, não sei exatamente quanto, mas alguns anos, não é? Uns 2 anos pelo menos, ele ficou levando esses presentes para a menina e ela foi estabelecendo esse diálogo. Todas as noites ela conversava com ele, até que quase já, né, às vésperas da mãe escrever essa carta para Allan Kardec, ele revela que ele é um irmão chamado Eliseu, um irmão daquela criança que havia desencarnado há 10 anos. A criança era muito pequena, não é? Então ela talvez nem guardasse lembrança desse irmão, poderia, não poderia ser uma sugestão mental que ela tinha, tá? E depois de tudo isso, ele começou a dar bons conselhos para ela. A mãe escreve assim na carta: ouve sempre a mesma voz que lhe dirige palavras sensatas, não cessando de estimulá-la ao trabalho e ao amor a Deus. Por que eu estou contando essa história? Porque Kardec, então, evoca depois esse espírito, depois que ele recebeu a carta, o rapaz aparece lá, não é? Aparece, né, se faz presente espiritualmente, e diz que pegava no início as moedas e os doces de pessoas que tinham sobrando, olha só isso, que não ia fazer falta, então ele pegava uma moeda daquela pessoa, levava para a menina, não é? E o doce, enfim, de alguma doceria, alguma padaria ali perto e tal, e ele tem uma evolução ao longo desses 3, 4 anos, não é? Ele para de fazer esses fenômenos de transporte para dar bons conselhos à menina, não cessando de estimulá-la ao trabalho e ao amor a Deus. E aí o Kardec pergunta, qual que é o seu nome? Ele fala, isso não importa para mim, você pode me chamar de Duende. Ele fala assim, por isso que é o Duende de Bayonne, porque aquela família morava na cidade francesa de Bayonne, não é? E uma das médiuns que estava presente nessa reunião da evocação que Kardec fez, anota as características que ela vê, não era uma médium vidente, anota aquelas características e depois, numa troca de correspondências com a mãe confirma que aquele era o filho dela que havia morrido 10 anos antes, né? Então, a gente vê que pela audição, essa menina teve contato real com o seu irmão que havia desencarnado, e o que mais me chama a atenção na história, que eu acho mais interessante, é que em 3 ou 4 anos a gente percebe uma evolução desse espírito. Ele começa fazendo brincadeiras e, por final, acaba virando um espírito familiar, não é um protetor ali da própria irmã, dando-lhe bons conselhos e aconselhando-a ao amor, a praticar o amor a Deus. Então, isso eu achei bacana, não é? E a gente tem um exemplo aí de uma mediunidade de audiência, então, ou de audição, não é? Registrada na Revista Espírita. E, por favor, então, se alguém quiser me ajudar com algum comentário, a gente vai trocando uma ideia agora sobre esses 3 tipos de mediunidade. Fiquem à vontade. Marcos, né? Isso, Então, Marcos, sou Flávio, tá? Ah, essa mediunidade de te falar com a gente mesmo, eu acho é muito comum. Presumo eu, né? Porque geralmente desde porque minha mãe falava que eu falava muito sozinho e continuo, né? E mesmo assim a gente precisa tomar o cuidado como qualquer outra entidade que se aproxima, né? Mas pelo que eu entendi que você falou, tem que tomar um cuidado especial nessa hora. Quando você está falando com a entidade, como se tivesse um diálogo, né? Você com ele, vamos dizer, no, quando você está recolhido, está no seu quarto, porque pode ser uma entidade, vamos dizer, das trevas, vamos dizer, o não esclarecido, né, melhor falando, tentando dar um conselho não muito adequado, né? É isso mesmo?
Flávio, boa noite, prazer em falar com você. É isso mesmo, não é? A gente tem que tomar cuidado por duas razões. A primeira é para não achar que todo o pensamento que a gente tem está sendo a voz de um espírito dentro do nosso cérebro aí, tá? Porque aí a gente Verdade. pode criar até uma dependência. Ah, eu não vou resolver nada sem consultar aqui o meu, né? O Sócrates dizia que eram os nossos demônios, que daimon em grego é espírito, né? Então, sem consultar o meu anjo bom aqui, eu não vou decidir se eu vou trocar de emprego, se eu vou comer no shopping, se eu vou sair hoje porque está chovendo, eu tenho medo da rua alagar, não é? A gente cria uma dependência sobre isso. Então, esse é o nosso primeiro cuidado. Pode ser imaginação da nossa cabeça. E um cuidado maior ainda, porque pode acontecer uma coisa dessas, Flávia. A gente pode estar sendo obsidiado, não é? Por alguma entidade que, por qualquer motivo, que não adianta a gente querer perguntar, porque vai ser muito difícil descobrir. Ela está nos perseguindo ou apenas se divertindo. Os espíritos levianos existem aos montes aí pelo mundo espiritual. Se aqui encarnado na Terra tem tanta gente que não tem compromisso com a verdade, que gosta, no linguajar popular, de ver o circo pegar fogo, não é? E descompromissado em dar informações corretas ou não, no mundo espiritual é igual, eles continuam lá, tá? E aí eles vão procurar quem? Esses médiuns desavisados. Por isso que eu volto, né, que eu disse que naquela primeira questão lá, o que mais me chamou a atenção foi o cuidado que se tem que ter. Tá? Aí você vê que tem uma coisa interessante no livro, acho que aqui no livro no livro dos médiuns mesmo, mais um pouquinho para frente, quando Kardec vai terminar de falar sobre todas as espécies de médium, tem uma comunicação assinada por dois espíritos, Paulo e Erasto. Né, que é o Paulo de Tarso e o seu guia, que era o Erasto, não é? Então, esses espíritos, eles estão dizendo que a importância do aprimoramento do médium, ela vai se refletir no seguinte: imaginem que os espíritos são compositores de música. Se esses compositores têm à sua disposição um piano, uma flauta, um violino, aquela música que eles compuseram vai ser tocada com uma harmonia, não é condizente, vai impressionar os sentidos, vai ser muito bonita. Se eles não tiverem uma orquestra à disposição, mas uma simples gaita, a música pode ser tocada em qualquer coisa. O brasileiro até faz música em caixinha de fósforo, não é? A gente que gosta do samba aí vai fazer. A música vai ser a mesma, mas a qualidade da gaita não é a qualidade, ele até diz uma gaita de 10 centavos. A qualidade da gaita de 10 centavos não é a qualidade de um piano ou de um violino, tá? Que médium que você quer ser, se nós estamos falando aqui com candidatos a médiuns, não é? Nós queremos ser uma gaita de 10 centavos ou um piano, não é? Eu gostaria de ser um piano, e não por vaidade nem por nada, mas por servir melhor ao mundo espiritual. Tá? Então, o aprimoramento é necessário. E aí, quando você entra nesta trilha do aprimoramento, naturalmente você vai criando uma barreira contra esses espíritos levianos, contra esses possíveis obsessores, e você fica menos à mercê deles do que se você não tivesse estudo nenhum. Aí vem a importância, por isso que eu chamei a atenção lá na primeira questão, né, que a gente está estudando hoje, da inconveniência de você ouvir e não submeter ao critério do bom senso e da razão aquilo que você está ouvindo. Aprimorar-se é a chave não apenas para esses 3 tipos de mediunidade, mas para todos os tipos de mediunidade. Nessa mesma comunicação de Erasto, ele diz que se o espírito quiser passar um conceito matemático, ele pode fazê-lo porque ele não tem noção nenhuma de matemática. Nós vemos muitos exemplos de médiuns que não frequentaram a escola, não é? Eles são ignorantes no termo acadêmico, mas dão comunicações belíssimas, ok? Nesses casos, o próprio Chico, né? O Chico Xavier frequentou até o 4º ano primário. Só que nesses casos, o que acontece? Podem ser 2 vias. Ou o espírito comunicante tem muito trabalho para poder passar a sua mensagem, não é? Porque ele tem que garimpar no cérebro do médium receptor ali as expressões que não são comuns ao dia a dia dele, ou aquele médium tem essa cultura de outras encarnações, tá? No caso de Francisco Cândido Xavier, então, a gente deduz, não é, que ele tinha essa grande cultura de outras encarnações, porque ele foi um médium excepcional que esteve aqui, tá? O cidadão comum, como eu, por exemplo, tem que se esforçar bastante, porque a gente está muito longe de atingir a mediunidade do nível do Chico, não é? Então, digamos que eu não tenha nenhum ou muito pouco conhecimento que eu trago inconscientemente de outras encarnações. Se um espírito quiser
através da minha mediunidade, falar sobre conceitos que eu não compreendo, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Como que eu posso ajudar? Estudando de tudo? Ninguém consegue. Eu não consigo estudar medicina, matemática, filosofia, não é? Mas alguma coisinha a gente consegue lendo, a gente vai vendo e tal. Mas o principal, estudar o evangelho, ter o coração aberto, não é? Ter a vontade de servir, tá? O médium não precisa ser nenhum intelectual, não. Se a gente falar nesse sentido, é mentira e vai desencorajar alguém, não é? Você não tem estudo, você tem pouco estudo, dedique-se, não é? Faça com amor, faça com boa vontade. E se for para escolher um livro para você estudar a vida inteira, escolha o evangelho. À medida que você se abre para o amor de Jesus, que está expresso lá nas páginas do Evangelho, você vai aprimorando a sua mediunidade e vai criando um escudo contra os espíritos que poderiam querer lhe perturbar. Eu falei um pouco além da sua pergunta, mas Não, eu acho que é importante, você entrou numa seara aí bem bacana, que é assim, a mediunidade é para quem? É para nós. O desenvolvimento é nosso. Então, quando você fala isso, é muito importante, né? Se você optar por um estudo, fique no Evangelho. Por quê? Porque a mediunidade é um meio de você aplicar o Evangelho. Então, talvez, né, como uma pergunta provocativa não é que tipo de médium você é, mas ao que você serve com a mediunidade que você está no momento. E aí eu acho que amplia muito mais tudo que você falou, né? Tudo que você falou, do jeito que você falou, porque aí eu provoco mais ainda. Você está obsediado ou você é obsessor? Porque bom, não é porque você está praticando a mediunidade encarnado que você não seja obsessor. Você faz com que o espírito esteja à mercê de você. Eu gostei aí, né? Você não faz nada sem consultar um espírito. Não, pode ser que seja você o obsessor dos espíritos que estejam à sua volta. E aí, então, fica isso, né? Não é o tipo de mediunidade que vai ser importante, mas o uso que você está fazendo dessa mediunidade. Que serviço você está prestando, né? Ao que serve, ao que veio essa mediunidade. Eu acho perfeito. bem bacana nós pensarmos por esse. Porque, assim, que intuito tem nós estudarmos, então, tudo isso? Se não é esse foco que você falou. Você vai ser um instrumento melhor para si mesmo, não para os outros. Então, tem só mais uma coisa, Marcos. Bom, às vezes eu sinto, né, sempre, há anos atrás, quando era vamos dizer, o meu mentor. Tinha até época que eu estava inspirado. Como eu não fazia muito uso, quando ele se ausentava, eu perdi a inspiração, né? Agora, aquela, vamos dizer, posso dizer, obsessão sutil que acompanha, que te passa vontade, às vezes preguiça, muito atuante até agora, né? Espero não continuar por muito tempo, porque não é fácil. Acho que você e ele têm a mesma afinidade, mesmos gostos. Eu não sei se vamos dizer, antigos camaradas, talvez nem tanto adversários, que é muito difícil a gente superar isso, né? Porque é uma luta constante, né? Ultimamente eu estou conseguindo distinguir mais, né? A gente sabe da presença pelos fluidos, né? Isso seria aquela primeira, como que chama? A Ah, sensibilidade ou impressionável. É isso mesmo, né, Flávio? deve ser Com, isso. com um porém nisso que você está me contando. Quando você sente, né, alguma coisa não tão boa, tal, então você está realmente fazendo uso dessa mediunidade da sensibilidade ao impressionável. O porém que eu quero dizer é que talvez não seja um obsessor, um espírito que esteja com você. Por quê? Pouquinho atrás aqui eu falei, não é? E não fui eu que falei, o Kardec diz isso, né? Todos somos médiuns, tá? O Espiritismo trata mais dos médiuns ostensivos. A Terra, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas ela é muito utilizada aí no
no meio espírita, né? Possui uma psicosfera mental, tá? O que seria essa psicosfera mental? A união de todos os pensamentos, não é? 8 bilhões, quase já nós somos, eu li outro dia que em outubro, novembro, chegaremos em 8 bilhões de pessoas encarnadas aqui na Terra, né? Então, 8 bilhões de almas pensando. Pensando no quê? O que constitui a vida comum a mim, a você, ao outro brasileiro, ao brasileiro que mora no sul, ao brasileiro que mora no norte, que nós temos dimensões continentais aqui no Brasil, não é? Ou ao nosso irmão que mora na Ásia e segue uma religião islâmica que está lá do outro lado do mundo. O que é o comum da nossa vida? Nós nascemos, não é? Nos esforçamos para sobrevivermos dignamente, cada qual no seu trabalho, cada qual tem o seu sonho, que pode ser constituir uma família, abrir um negócio, seguir determinada ideologia, e no final da vida nós desencarnamos, no final da vida terrestre. Isso daí é um resumão da vida de qualquer pessoa que encarna aqui na Terra, independente de onde ela nasce. Tá? Nesse entremeio, entre eu nascer, crescer e perseguir um sonho, eu vou alimentando determinados tipos de pensamentos. Qual que é a psicosfera que está reinando no nosso planeta nessa época de transição agora, não é? Porque nós vivemos uma época de transição. E eu não sou alarmista, porque tem gente que fica assim, meu Deus, não é? É a nossa última encarnação. Eu sou contra esse tipo de conversa, tá? Se pegarmos o Livro dos Espíritos, nós vamos ver que em 1857, quando ele foi publicado, os espíritos já diziam a Kardec assim, o planeta está atravessando o seu período de transição. Então, quer dizer que há 160 anos já estava atravessando, estamos ainda atravessando e mais não sei quantos séculos atravessaremos. Ninguém vai dormir num dia no mundo de provas e expiações e acordar no dia seguinte no mundo de regeneração, né? Essa é uma transformação que não é do planeta, é uma transformação de cada habitante daqui que vai fazer com que o planeta se regenere. Tá? Isso é devagar, é lento, não é? Pode durar muitos anos. Está escrito lá no Evangelho, Jesus disse, haverá guerras e rumores de guerras, haverá peste, fome, não é? Mas ninguém sabe a hora, só meu Pai. Então, quer dizer, essas pessoas que ficam querendo determinar datas para essas coisas acontecerem, perdão, mas no meu ponto de vista estão equivocadas. Essa data só Deus sabe, tá? Então, nessa época de transição, que parece que esses sintomas, não é? Eles se afloram mais, está tendo guerra, estamos saindo trôpegos aí da pandemia, não é? Porque ela ainda, de vez em quando, lembra que existiu e que está forte aí, e episódios horrorosos, de vez em quando, acontecendo e sendo destaque nos noticiários e tal. A psicosfera mental da Terra, ela fica carregada de energias negativas, de pensamentos negativos. André Luiz, em todas as suas obras, não é? Lá da coleção A Vida no Mundo Espiritual, através da mediunidade de Chico Xavier, vai nos contar sobre as formas pensamento. Essas formas pensamento, elas têm peso, elas têm cor, elas têm forma, né? Forma pensamento, e isso vai impregnando, então, essa atmosfera invisível da Terra. Você, se tem uma sensibilidade, você pode, no momento de um pouquinho de desânimo, você estava tão empolgado com algum projeto, e naquela manhã, na hora que você acordou, você recebeu ou um telefonema, uma mensagem lá no teu WhatsApp, dizendo, olha, nós vamos segurar um pouquinho esse projeto, vai adiar um pouco, aí você fica desanimado, ou, de repente, você acordou com aquela dor no ciático, porque eu acordo quase sempre com aquela dor no ciático, né? A idade chegou para mim aqui e pega isso e tal, e aí a gente fica meio jururu, como dizia a minha avó. Quando a gente fica meio jururu, o que acontece? Eu baixo meu nível vibratório. Na hora que eu baixo meu nível vibratório, eu entro na sintonia de todos esses pensamentos. De quantos desses 8 bilhões de habitantes? Quantos? Olha só, se for 1%, e que não é, porque a maioria da Terra pensa negativo, né? 1% de 8 bilhões é 80 milhões de pessoas. Então, você se conecta, se for 1%, você se conecta ao pensamento negativo de 80 milhões de pessoas. E aí esse pensamento negativo vai te deixar com preguiça, vai te deixar com desânimo, vai te deixar com má vontade, vai te deixar pessimista, não é? Por isso, então, aí vamos já mudar o rumo da conversa aqui de novo para voltar para o aprimoramento. O aprimoramento é só mediúnico? Não, o aprimoramento é como ser humano que você tem que fazer, não é? Você tem que se treinar para estar sempre conectado com a vibração mais alta. Para quê? Aí a Silvana falou, para os outros não, para você viver bem.
para você viver alegre. Ah, mas quer dizer que se eu ficar conectado com a vibração mais alta, aquela mensagem que eu recebi que o projeto foi adiado não ia vir? Ia, só que você ia reagir de maneira diferente. Você não ia desanimar, você ia falar assim, puxa, então eu vou aproveitar que esse projeto não foi aprovado agora e eu vou ver se eu não melhoro aquele pontinho ali que eu fiquei meio achando que dava para ser diferente mesmo. Você vai encarar as coisas de uma outra maneira. E aí vamos extrapolar esse exemplo do projeto que eu dei para tudo. Recebe a notícia de uma enfermidade na família, de uma enfermidade em você mesmo, né? A gente pode se entregar ou pode falar, opa, vamos lá, mais uma batalha que eu vou enfrentar. Recebe uma notícia de um desemprego, recebe a notícia da desencarnação de algum ente querido seu, tudo a gente tem duas opções sempre, não é? Ou mais opções, tá? Mas duas, ou eu posso encarar pelo lado ruim ou pelo lado positivo. A história do copo, tá meio cheio ou meio vazio? Vamos sempre tentar olhar no lado vazio. É uma do lado cheio, é uma autoeducação que a gente tem que fazer para benefício nosso mesmo. E aí, quando a gente começa a se melhorar, a gente melhora o ambiente à nossa volta, a tal da psicosfera vai melhorando também, e aí sim, daqui a pouco a gente, acorda e vai estar lá no mundo de regeneração. Deus queira que fosse rápido assim, a gente sabe que não vai ser, não é? Porque as dificuldades e os obstáculos são muito grandes, mas é possível? Muito possível. Basta a cada um de nós querer, só isso, querer. Ô, Marcos, realmente você abordou bem, aí no caso, a mediunidade sensitiva, impressionável, né? Porque Kardec coloca ali que ela começa de uma forma rudimentar, não é? E que ela vai se desenvolvendo. E aí entra exatamente isso que você falou, a nossa melhoria interior, não é? O tipo de pensamento que nós vamos cultivando, que vai automaticamente aprimorando esta sensibilidade. E isso é uma questão nossa mesmo de trabalho interior, de nos conhecermos, de conhecer o Evangelho, de vivenciar e principalmente de apurar a nossa sensibilidade. E é exatamente através da vivência do Evangelho, porque é o amor que nos sensibiliza, é o amor que nos toca, não é? E é por isso que ela também é a base de todas as outras. Porque nós sabemos que nós só desenvolvemos as outras se nós também estivermos em sintonia com o bem, com o amor, né? Como a Silvana falou, a mediunidade é para nós, não é? É para nosso crescimento interior. E nós só crescemos através do trabalho no bem, né? E por isso vamos valorizar demais o conhecimento que nós podemos adquirir da mediunidade. Não é? Porque é através dela que nós vamos automaticamente tendo uma visão maior do potencial que nós podemos desenvolver, não é verdade? Verdade absoluta, Analice. Eu sou médium psicógrafo, trabalho, né, faço parte de um trabalho de psicografia aí no nosso centro, e aí eu recebi uma mensagem outro dia que falava sobre o nosso estado íntimo quando fica nervoso, pelas coisas do cotidiano, né? De repente você se atrasa para sair, se desgasta, tal, né? E aí esse veneno que a gente joga aí na nossa circulação sanguínea, através dos hormônios todos, né? Enfim, como é que chama aquele? Tem um índice cortisol, né, que aumenta no sangue na hora que a gente fica estressado e tal, né? Aí, isso foi numa sexta-feira, no final de semana, no domingo, eu fiquei nervoso em casa com o negócio. Ah, mas não é possível, isso aconteceu de novo, né? Essas situações assim, né, que a gente passa com a família e tal. E aí a minha esposa me falou assim, Marcos, você escreveu na sexta-feira isso, ela falou. Saiu da tua mão ali, lembra do que você falou. Então, existe um jargão dentro do espiritismo, né? O médium, quando fala, o primeiro ouvido que escuta é o dele. Eu não estou dando uma mensagem de um mentor para os outros. Imagina que eu receba o doutor Bezerra de Menezes, né? Olha que maravilha, vai vir aqui falar aquelas coisas maravilhosas que ele fala através do Divaldo e tal, né? E aí, para quem que o doutor Bezerra está falando? Está falando para o mundo. Só que eu sou o primeiro que estou escutando. E ainda mais, eu estou escutando aqui dentro antes de transmitir, né? Vamos ver todo o processo mediúnico, a aceitação da ideia, né? Que nem o André Luiz explica, né? Então, eu sou o primeiro. Na hora que eu escrevi aquela mensagem, o primeiro que leu, ali mesmo que a minha mediunidade seja inconsciente, depois na hora de ler para as pessoas lá no centro, eu fui o primeiro que eu li.
Então, se eu estou recebendo isso e com que intenção? Melhorar os outros, ajudar os outros, servir aos outros, ótimo, mas que ela sirva para eu me ajudar também. Então, é isso daí que você falou, Análise, perfeito, e também completando, né? Ou até reforçando o que a Silvana falou, a melhoria é minha, né? E, lógico, isso não deve ser um sentimento egoísta. Ah, então, você médium para me auto-aprimorar. Não, não é? A gente vai seguir o Evangelho de Jesus e ele diz lá, né? O maior é o que mais serve, né? Então, você médium para servir aos outros. E uma coisa que eu falo para os alunos, né, do nosso curso mediúnico é assim, a mediunidade da psicofonia dentro de uma reunião de atendimento a espíritos desorientados é uma das coisas mais bonitas que existe. Por quê? Porque você está servindo de instrumento completamente anônimo, né, para a manifestação de um espírito. Você não sabe se é homem ou mulher, você não sabe se ele é branco ou é negro, é alto, é magro, é baixo, é gordo, não sabe nem se ele é brasileiro, não é? Essas barreiras inexistem, né, no mundo espiritual. E você está ali durante alguns minutos emprestando a sua organização para ele se manifestar e através de todo aquele contato que existe mediúnico, ele recebe lá uma carga, não é? Que no mundo espiritual não existe, por isso que precisa do trabalho mediúnico, né? Uma carga da nossa energia animalizada, tal, para um despertamento, para sua ajuda. E depois daqueles poucos minutos, ele vai embora. Os espíritos chegam, às vezes, num estado tamanho de perturbação que ele não vai nem depois lembrar que teve ali. Então, você não vai nem ter o sentimento da gratidão dele, que poderia vir numa peça. É um trabalho anônimo que você faz. Isso é uma das coisas mais bonitas. Por quê? Porque você está servindo ao seu próximo sem saber quem é esse próximo. Né? É tão bonito quanto você ajudar uma pessoa que está passando uma necessidade material. Mas na hora que você faz isso, você olha para a cara da pessoa e vai... não vou perguntar o nome nem nada, mas eu vou lembrar do rosto dela por espírito. Se você não tem evidência, você não vai lembrar, você não vai saber. Não vai lembrar, não, você não vai saber, você não viu. E está lá, toda semana, né? Os médicos que trabalham nisso recebem ali 3, 4 espíritos por semana. Olha que coisa bonita, né? Ao longo de 10, 20, 30 anos de mediunidade, quantos espíritos você pode ter ajudado aí para o mundo espiritual? E mais uma vez eu digo, isso é um motivo de orgulho, é uma coisa? Não, pelo contrário, mas é uma prova de que servir é o caminho, né? Como Jesus falou, nós estamos servindo aos espíritos sem saber quem são. Uma outra coisa que eu queria lembrar também, né, no caso, quando ele fala aqui, né, de impressionáveis, para que a importância de nós estudarmos, nos instruirmos e nos evangelizarmos, para que também nós, através do conhecimento, passemos a distinguir, para que nós não pensemos que todos os nossos pensamentos são dos espíritos. Perfeito. Não é? Porque tem os dois lados, aqueles que são inseguros, que acham que não é espírito nenhum, que é sempre dele, e tem aqueles que já são tão impressionáveis que acham que todos os pensamentos são dos espíritos. E é somente através, realmente, do conhecimento, do estudo, não é? Da prática da reforma íntima, que nós vamos conseguindo, primeiro, melhorar os nossos pensamentos para manter uma sintonia com o bem, não é? E, em segundo lugar, também sabendo distinguir, que é através justamente dessas sensações que nós vamos tendo, né? A sensação de bem-estar quando se aproxima, ou então de mal-estar. Aí é que está realmente a beleza da mediunidade, né? Muito bom, concordo com você. Eu vou brincar com a Ana, que é assim, tem aquele que diz assim, se é bom fui eu que pensei, se é ruim foi o espírito. Eu acho, eu falei, como assim? É verdade seja dita, tem só uma técnica mediúnica, que é assim, Marcos falou que ele dá aula em escola mediúnica, né? Formação de médiums. Só tem um jeito de se formar médium, é moral. E aí é que é o gancho da coisa, é a questão do desenvolvimento de você ir em busca de um certo conhecimento de si mesmo, para ir se percebendo, não em deixar na mão da espiritualidade, porque é trabalho seu, mas com a sua transformação moral. Porque aí quando o Marcos falou da questão do planeta que está passando por regeneração, eu diria que quando era primitivo passava por regeneração. Nós estamos constantemente em regeneração. Daí é que vem
Mediunidade não é privilégio. Mediunidade não é privilégio. Nós não somos privilegiados. E aí fiquei pensando naquilo que o Flávio falou. Talvez nós tenhamos que começar a agradecer pelas sensações que alguns espíritos nos causam, seja coisas boas ou não, das duas formas, porque é o jeito de nós nos treinarmos, é o jeito de nós sermos senhores de nossa casa, que essa é a casa que eu habito nesse momento, então eu tenho que ser senhora de mim. E essa que é a grande dificuldade. Nós queremos sempre entregar na mão da espiritualidade aquilo que não é competência da espiritualidade, fazermos a nossa parte, né? Fazermos a nossa parte. Eu acho que isso é muito importante. Silvana, se você me permite, eu vou completar uma frase que você falou. Você disse que a única maneira de desenvolver ou formar médium é pela moral, não é? Para que não haja nenhuma confusão, eu colocaria aí para formar ou desenvolver bons médiuns. Por quê? Porque a mediunidade não tem a ver com moral, né? A gente pode ver pessoas de moral completamente tortas que são médiuns, né? Existe isso, existe o médium que até acaba virando um charlatão, porque para haver mediunidade tem que ter o lado mais importante, que é o do espírito, não é? E aí o médium passa a vender os serviços dele, ou seja, uma moral deturpada, e contando que ele vai ter sempre assistência do espírito. Aí uma hora o espírito não vem, então ele mistifica, ele vira um charlatão e diz que está sendo assistido por uma entidade e não está, tá? Então é isso, para a gente desenvolver bons médiums, tem que desenvolver a moral. E aí, mais um adendo ainda, a gente dá aula no curso mediúnico, não é? E algumas pessoas também acham que vão fazer o curso mediúnico e vão virar médiums, como se fosse uma varinha de condão, e no final do curso, em vez do diploma, a gente toca na cabeça da pessoa com a varinha do Harry Potter e ela vira médium. Não é isso, né? O correto seria curso de educação mediúnica. Você vai entender o que acontece com você, se você for médium, não é? Mas a faculdade da mediunidade, ela já nasce com você. Kardec diz que é a mediunidade orgânica. Já o Edgar Armond, nesse livro aqui que eu estava consultando para essa nossa conversa de hoje, ele diz que ele, apesar de no livro dos médiuns dizer que a mediunidade é orgânica, ele fala que a mediunidade é do espírito. Enfim, não é? Aí tem um debate ali que eu não me atrevo, não é, a entrar nessa seara aí, porque eu não tenho a competência nem de Kardec nem do Edgar Armond, né? Deixo os dois, talvez agora no mundo espiritual, eles possam conversar sobre isso, chegarem a alguma conclusão, né? O fato é que quem é médium é. Existem no mundo inteiro trilhões de médiuns aí, não é trilhões não, porque não somos em trilhões, mas bilhões de médiuns que nunca frequentaram uma escola mediúnica, né? Os cursos de mediunidade que se dão nos centros espíritas, então, é para a pessoa entender e, entendendo, se fazer um bom instrumento. Tá? Então, me perdoe só esse comentário que eu gostaria de fazer. Não, é super importante esse esclarecimento, porque nós estamos falando porque nós somos uma casa espírita que segue a doutrina. Então, haja, né, posto isso, deveria se pensar que sim, nós queremos que os médiums tenham o desenvolvimento seu mediúnico com moral. Muito bem colocado, um bom médium. Mas aí sempre eu fico com aquela pergunta, né? É melhor um bom médium ou um médium bom? Porque aí a brincadeira vai para esse sentido, que muitas pessoas, você falou do charlatão, não, tem muitas pessoas que gostam de enobrecer as suas mediunidades. E aí se perde o intuito do porquê, então, que está tendo aquele momento daquela possibilidade, daquele momento de ter aquela, né, aquela faculdade mais desenvolvida que outra. A Sandra está muito quieta, a Carla, a gente sabe que ela fica mais quietinha, mas a Sandra está muito quieta, no meu gosto. Que pena que eu estou quieta, mas eu estou aqui absorvendo, estou adorando o que você está falando, Marcos, mas principalmente isso que nós estamos falando agora, que é muito importante. Todos nós sabemos que quando a pessoa tem uma mediunidade, a Silvana falou agora há pouco, ela se vangloria disso, ela sobe em cima de um patamar, só falta colocar uma coroa na cabeça e dizer, eu sou médium, eu faço isso, eu faço aquele outro, né? E esquece exatamente essa parte moral.
que é a parte que vai, ou melhor dizendo, né, ela quer ostentar o que é a mediunidade dentro, principalmente, de uma casa espírita, que é o pior lugar para se ser médium, para se desenvolver essa vaidade que geralmente a pessoa tem e esquece que a mediunidade é uma ferramenta que ela ganhou para poder servir ao outro, para poder se aprimorar, porque é um grande presente de Deus. Você ter uma mediunidade capaz de você servir ao outro, capaz de você se melhorar, se você se conscientizar disso. Se você souber exatamente o que você falou do trabalho, da responsabilidade do seu trabalho em ajudar, porque nada vem na nossa vida de graça, não é verdade? Jesus mesmo falou, você tem que fazer o que você quiser ter que fazer com aquilo que foi dado para você. Cada um de nós tem que trabalhar com aquilo que nos foi dado. Mas, e essa parte que nós estamos tocando aqui, para mim, eu acho muito importante, de fazer as pessoas perceberem, principalmente quem vai ouvir a nossa live, que não importa se é médium, ostensivo, como nós falamos aqui, todos somos médios, mas não importa qual é o grau de mediunidade que nós temos, a primeira coisa que nós temos que nos preocupar é realmente em trabalhar a nossa moral, é realmente fazermos da nossa vida, do nosso cotidiano, um exemplo para nós mesmos, porque acabaram de falar também, né? Quando nós tivermos a nossa partidinha aqui, nós não vamos nos responder por ninguém, né? Nem quantas pessoas ficaram nos elogiando, nem quantos cliques nós tivemos na internet, quantos seguidores. Nós vamos somente ter que responder o que fizemos, o que de fato fizemos com aquilo que temos, né? Porque não importa o quanto fazemos, mas como fazemos com muito pouco que temos. Então, eu acho que uma coisa muito importante nesse nosso encontro de hoje é destacar essa parte que até hoje nós não conseguimos, né? É uma façanha que só cabe a nós, né? Jesus veio, não sei há quantos milhões de anos, pregar o seu evangelho, mostrar o seu evangelho, dizer o que temos que fazer, mas é uma dificuldade muito grande de pormos isso em prática na nossa vida. E é por isso que eu gostei demais, que além desse estudo todo que você nos proporcionou aqui, trazendo de uma forma muito simples e didática tudo o que está escrito nessas palavras, não tem quem não teve condições de entender perfeitamente tudo que você nos trouxe. Eu acho que o ponto culminante para mim é realmente esse: temos que cuidar daquilo que precisamos, a nossa moral. Porque sem ela, nós não somos nada, sem ela, a nossa passagem nessa terra não tem sentido. muito bom, gostei bastante do que você falou e você tocou num ponto bem delicado. A vaidade é a pedra de tropeço aí, né, que existe na mediunidade, contra a qual nós, médiuns, me incluo nisso, temos que lutar diariamente aí, não é? Eu não me lembro qual deles, mas um dos Césares romanos voltava das suas batalhas, conquistava ali as nações adversárias, e aí chegavam, né, em Roma, toda aquela pompa, aquele desfile todo, e ele pedia para um general do seu exército vir atrás falando no seu ouvido, memento mori, não é? Em latim, lembre-se, você vai morrer. Por quê? Para aquilo tudo não impressioná-lo. Ele era uma pessoa como outra qualquer que morreria. E aí, fazendo uma ligação disso, uma analogia com o maior exemplo que eu acho, né, que existe na mediunidade aí, encarnado ou desencarnado, Francisco Cândido Xavier, né? O Chico se denominava um cisco, não é? O tufo de grama que alguém vem, arranca e nasce outro no lugar, com toda a importância dele. Então, o médium é isso, né, gente? O médium não é a peça importante do negócio. Quem é importante é o espírito que está se comunicando. Faltou o espírito, não existe mediunidade, não é? Então, a gente tem que lutar mesmo contra essa vaidade, né? Tem que ser humilde e colocar na cabeça, servir, não é? A comunicação veio, vai ser publicada ou não, mesmo que seja publicada no Facebook da casa. Assina o espírito, ou se ele não assinou, um irmão, coisa, o médium não precisa ter o nome dele ali debaixo da mensagem.
Eu enfrentei isso já na minha casa espírita, não é? Mensagens minhas ou de outros médios eu publicava no Face, e aí algumas pessoas perguntavam, quem recebeu? E eu dizia, meu irmão, vamos se ater ao conteúdo da mensagem, quem recebeu, pouco importa. E com o tempo as pessoas pararam de perguntar, porque eu que cuido da página, eu não coloco o médium que recebeu, seja ele quem for. E até digo, as publicações que estão lá, a maioria delas não são recebidas por mim. Nós temos outra médium lá que ela trabalha mais nesse sentido das mensagens que nós publicamos. Então é isso, né, Sandra? Vamos servir, vamos amar e vamos ser humildes, né? Se o Chico era um tufo de grama, imagina nós, né? Somos aquilo que aduba a grama. Você falou uma coisa muito certa, é muito difícil para... infelizmente, eu acho que ainda é muito difícil para nós, né? Quando vamos conseguir realmente exemplificar tudo isso que já sabemos, né? Mas isso também não importa, porque na minha opinião, quer dizer, na minha opinião, né? Que eu acho que o que importa, na minha opinião, eu acho que o importante é que estamos tentando. E é isso que temos que fazer. A cada dia, a cada momento, tentar. Não deu certo, não faz mal, vamos tentando novamente, né? E deixando realmente, eu acho que hoje em dia é tanta vitrine para tudo quanto que é coisa, que por isso que nós estamos, às vezes eu penso assim, nós estamos numa torre aqui, sabe, Sodoma e Gomorra, porque isso aqui está demais, né, nesse planeta. E então eu penso que é justamente isso, essa necessidade que temos, por isso que eu achei muito bom nossa conversa aí para isso, nessa necessidade que temos de nos aprimorar e, como você falou, fazer o nosso trabalho independente de quem foi que passou a mensagem, ouvir a mensagem e realmente se preocupar, porque são muitas mensagens importantes que vêm, né? E muitas mensagens que às vezes vêm com nomes de pessoas famosas não são fraudes, né? Então, o que importa mesmo são o que recebemos, mas o que fazemos com o que recebemos. Acho que isso é muito importante. Mas eu adorei estar aqui com você. Obrigado. Satisfeito, senhor Marcos? Mais alguma coisa que queira ressaltar? Estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje. Só queria agradecer, Silvana. Muito obrigado pela oportunidade. Conte comigo aí para as próximas, se for do agrado de vocês. Vou falar isso que a gente vai te chamar todo dia, hein? E teremos Ó, assunto até Flávio, meia-noite, bicho. Hã? ó, o Flávio tentando me jogar na peneira aí. Sandra, você vai encerrar para a gente, por favor? É com muita alegria, muita satisfação, um coração pleno de felicidade, que nós estamos aqui hoje agradecendo. Agradecendo a todos aqueles que aqui estiveram conosco, principalmente a presença desse nosso convidado, que ilustrou tanto esse nosso encontro da noite de hoje. Agradecendo a toda a espiritualidade que esteve conosco, a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai. E é com esse nosso coração repleto de amor que nós nos despedimos, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos permita estarmos novamente reunidos para darmos continuidade ao nosso estudo na próxima semana, com a graça de Deus. Que assim seja, graças a Deus.